estamos nesse nosso último vídeo, falando sobre o Espírito que nos conduz nessa adoração. Nós falamos sobre sustentar o diálogo, nessa importância de nós termos a consciência da pessoa do Espírito Santo, sobre habitar em Cristo é andar no Espírito é sustentar o nosso diálogo com Ele. E algo muito interessante, João capítulo 4, você conhece lá, verso 23, diz que o Pai procura adoradores, que o adorem como? Em espírito e em verdade. E a gente está falando dessa pessoa do Espírito Santo. Nós já falamos que toda a nossa adoração acontece no nosso espírito. É no nosso espírito que essa adoração verdadeira acontece, que essa comunhão verdadeira acontece, e é uma comunhão irrestrita. Eu quero que você entenda que no nosso espírito recriado, o Espírito Santo tem liberdade para poder agir. O que nos para muitas vezes é a nossa mentalidade. Temos uma mentalidade que não está voltada para a palavra, porque ele só pode agir com base na palavra. É isso que nós vamos ver. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus no entendimento que nós temos um espírito vivo e que o nosso espírito adora a Deus através da pessoa do Espírito Santo. E adorar a Deus em verdade, eu quero que você veja aí comigo João capítulo 16. Veja aí comigo, por favor. João capítulo 16. Vai nos lembrar do que Jesus estava falando em João capítulo 14. E não é interessante que João capítulo 14, Jesus fala sobre o outro Consolador, o Espírito da verdade, que ele nos deixaria o Espírito da verdade, que as pessoas não conseguiriam entender se não fosse através do Espírito Santo. Veja no verso, João 14, 16 diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê. Não consegue perceber, por quê? Porque o seu espírito está morto. Ver aqui é perceber. Não consegue perceber o Espírito Santo porque o seu espírito tem uma barreira da natureza do pecado nele. Então não consegue perceber o Espírito Santo e não consegue receber a verdade. Vós o conheceis por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós. Uau! Habitar, a gente já entendeu que habitar tem um sentido de comunhão. E aí vem logo João capítulo 15, ele fala sobre a união com Jesus. Ele fala do Pai. Uau, eu sou a videira e o meu Pai é o agricultor. Uau, gente, que maravilha, que entendimento. Mais uma vez falando. Olha, Jesus é a videira. O Pai é o agricultor. É aquele que trabalha para que tudo aconteça. Ué, e como é que se dá essa união? A gente entende que essa união se dá através do Espírito Santo. Como é que nós somos enxertados na videira? Através do Espírito Santo. Aleluia! E aí vem João capítulo 16. Jesus continua falando sobre a missão do Consolador, a missão do Espírito Santo. E lá no verso 12, diz: tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Verso 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. E nós já falamos, eu quero só lembrar isso para você, que a palavra glorificar, a ação do Espírito sempre vai nos levar para glorificar a Deus. Sempre será uma glorificação verdadeira. A palavra glorificar, olha só que interessante. A palavra glorificar é a palavra doxazo, que significa magnificar, tornar glorioso, honrar, ser cheio de glória, louvar, celebrar, fazer com que a dignidade ou valor de uma pessoa ou causa seja manifesta ou reconhecida. Ou seja, obra do Espírito Santo na nossa vida, nos conduzir nesse tipo de adoração. Adoração que glorifica a Jesus.
glorifica a obra de Jesus. E quem é que enviou Jesus senão o Pai? Então, a obra de Jesus glorifica o Pai. E quem é que enviou o Espírito Santo? Jesus enviou o Espírito. Uau, gente! A Trindade toda junta, se mostrando. A obra do Espírito Santo é glorificar a Jesus. E glorificar o que? Magnificar quem Jesus é, o que ele fez. Honrar a Jesus, celebrar, louvar. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, você lembra? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes o quê? As virtudes, as qualidades, a fim de que vocês anunciem. Como é que você vai anunciar se você não ouviu primeiro? E da onde é que a gente ouve? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos revela aquilo que Jesus está falando. E Jesus fala aquilo que o Pai está falando. Então, quando nós estamos glorificando, nós estamos anunciando as qualidades daquele que nos chamou das suas trevas para a sua maravilhosa, das trevas, perdão, para a sua maravilhosa luz. A raiz dessa palavra doxazo, glorificar, é a palavra glória. A glória é doxa em grego. E doxa significa pensar ou ter uma boa opinião acerca de alguém. E essa opinião vai resultar em louvor, em honra, em glória. E é isso que o Espírito Santo está fazendo. E como é que ele faz isso, gente? Ele faz através da verdade. O que empodera a nossa adoração? É o Espírito da verdade. Por isso, quando nós estamos falando que nós estamos adorando em espírito e em verdade, nós poderemos dizer que o nosso espírito está cheio da verdade pelo Espírito da verdade. Aleluia! Porque não tem adoração dinâmica se não for através do Espírito Santo que dinamiza a nossa adoração, através da verdade. Não existe outra maneira a não ser através da verdade. E nós não estamos falando de letra, nós estamos falando de vida. Ora, a letra mata, mas é o Espírito quem vivifica. E a verdade, por quê? Porque a verdade sempre aponta para quem Deus é. Como é que é a maneira mais básica de nós conhecermos a Deus? Pelas Escrituras. Pelas Escrituras. Jesus diz em João, capítulo 5. Olha só, Jesus dizendo lá para aqueles homens, aqueles fariseus, Jesus diz no verso 39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que o quê? Testificam de mim. São elas que estão falando a meu respeito. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ele estava falando para aqueles homens que eles eram conhecidos da letra, mas que não deixavam o Espírito agir para vivificar a letra. Até porque naquele momento eles não poderiam fazer isso, porque o Espírito ainda não tinha sido derramado. Mas hoje eu e você podemos experimentar algo e adorar com base na verdade. Por isso que 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, vai dizer que toda Escritura é o quê? Inspirada. A palavra inspirar ali, theopnesto, é soprada por Deus. E ela vem com um propósito. E o propósito é para a gente se achegar para mais perto de Deus. O propósito é para a gente conhecer mais a Deus. Nós já dizemos, João capítulo 17, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Jesus estava falando para aqueles homens, vocês julgam que nesse livro vocês têm a vida eterna, que vocês vão conhecer a Deus, mas vocês não vêm a mim para ter esse conhecimento. E hoje nós podemos ter esse conhecimento da verdade, que empodera a nossa adoração, porque nós temos o Espírito da verdade. Jesus disse lá em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando nós estamos falando sobre o Espírito da verdade, nós estamos falando sobre a pessoa de Jesus. O Espírito Santo nos revela Jesus. Isso é muito mais, gente, do que apenas mera informação. Quando o Espírito Santo dinamiza o nosso relacionamento, quando ele dinamiza a palavra, nós estamos falando de revelação.
Eu já comentei aqui com você, Salmo 119, vale a pena lembrar de novo. Salmo 119, verso 130, que diz: a revelação das tuas palavras esclarece. Não é apenas a palavra, não é apenas a letra, mas a revelação. Você entende que o hebraico, a escrita antiga do hebraico era com pictogramas, era com imagens. Essas imagens se tornaram símbolos. E cada imagem tinha um significado. Ou seja, cada letra do hebraico tem um significado próprio. E se a gente pegar as 3 letras da palavra revelação, que é a palavra petar, as 3 letras vão significar o seguinte: a vida, ou a força da vida, sendo descortinada na obra da cruz pela boca do Espírito Santo. Isso é revelação. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. João 14,16 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida é a vida sobrenatural do Pai. Essa vida é a vida sobrenatural de Deus. É a vida ilimitada, com todos os seus benefícios. É a vida que nos faz ter mais comunhão com Ele. É a vida que nos faz viver uma vida eterna. É a vida sobrenatural. É dessa vida que nós estamos falando. Quando nós estamos lendo a palavra, o que nós devemos receber no nosso espírito é vida. O sopro do Espírito que traz revelação, com base na obra de Cristo, quer trazer o que para você? Vida no seu relacionamento. Sabe, você pode ler, e eu lembro sempre dessa história, não sei se você conhece essa história, mas é algo que às vezes eu cito nas minhas pregações, quando a gente fala sobre isso. Numa festa, a menina queria fazer uma festa de 15 anos, mas na festa de 15 anos, ela queria que alguém lesse a palavra, mas ela queria que o seu namorado lesse a palavra. E o pai queria que a avó lesse a palavra, um trecho da Bíblia. E no dia chega o dia do aniversário, a festa muito boa, de repente chegou o momento da leitura da palavra e o namorado da menina começa a ler a Bíblia, começa a ler o Salmo 23, com impostação de voz, ele lê muito bonito, e é uma coisa maravilhosa, e as pessoas, depois quando ele termina, aplaudem a ele, porque foi muito bonito, e de repente chega a vovozinha, com a sua Bíblia surradinha, né, de tanto ela ler a Bíblia, e ela chega e ela começa a ler o Salmo 23, e algo começa a acontecer naquela reunião, no final as pessoas estão chorando, sabe, há contrição de coração, e a menina fica sem saber por que quando o namorado leu, todos aplaudiram, mas quando a vovó leu, todas choraram, as pessoas sentiram algo no coração, sentiram algo diferente, e o pai falou algo muito revelador, e disse: o seu namorado conhece a Bíblia de Deus, a sua avó conhece o Deus da Bíblia. Porque quando nós estamos lendo a palavra, num relacionamento, esse tem que ser um relacionamento vivo. E nós falamos que quando o Espírito Santo entra, ele dinamiza, ele traz movimento. Vida fala de movimento, e é isso que nós estamos falando. Quando o Espírito da verdade vem, ele nos guia a toda a verdade. E quando nós somos guiados nessa verdade, através da revelação, a adoração genuína acontece de dentro para fora. Por isso é que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, verso 15, até o verso 19, diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção nas minhas orações, para que o Deus, está falando do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda mais uma vez, Pai, Jesus e o Espírito, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Não só o pleno conhecimento da Bíblia, o pleno conhecimento dele.
Nós podemos ler a Bíblia e obter informação, mas nós podemos deixar o Espírito Santo nos revelar a Bíblia para que nós tenhamos comunhão. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Nós lemos lá no Salmo 119 que a revelação das tuas palavras esclarece. A palavra esclarecer é a palavra or, em hebraico, que significa iluminar, acender o fogo, aleluia, tornar glorioso. Olha, a revelação das tuas palavras torna glorioso. Nós lemos que a obra do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, é glorificar ao Filho. E nós estamos lendo no Salmo 119 que a revelação, o que é a revelação? A força da vida. A vida, através da obra de Cristo, pela boca do Espírito Santo, aleluia, isso esclarece, isso torna glorioso, isso nos faz adorar, ilumina, acende o fogo. Você lembra quando aqueles dois homens, no caminho de Emaús, eles estavam andando, encontraram Jesus, não sabiam que era Jesus, e Jesus expunha-lhes acerca de si mesmo nos salmos e nos profetas. E aí ele faz menção de que vai parar, os dois discípulos falam, não, fica aqui com a gente. Ele começa a ceiar com eles, corta o pão, e quando ele corta o pão, depois disso ele desaparece, mas os olhos deles são iluminados. E o que eles dizem quando eles têm aquela revelação? Olha, o nosso coração não ardia. Olha só, Jesus estava falando da verdade, acerca de si mesmo. O Espírito Santo já estava agindo naquele coração, naqueles corações. O nosso coração não ardia. Esclarecimento estava vindo para eles, só que eles não sabiam, não percebiam ainda, mas algo dentro deles estava queimando. E é dessa maneira que o Espírito Santo vai incendiar a nossa adoração. A revelação das tuas palavras incendeia o nosso coração, glorifica Jesus. Quando as nossas vidas exalam a verdade e o prazer pela verdade, o Espírito da verdade está glorificando o Filho, está glorificando o Pai. E eu acho interessante, em 3 João, versículo 4, diz, não tenho maior alegria do que essa, ouvir que os meus filhos andam na verdade. Imagina se para João isso já era um prazer, imagina para Jesus, imagina para o Pai, imagina para o Espírito da verdade, vendo que você está aberto, respondendo à verdade. Eu termino com essa frase de John Piper, um pastor americano, que diz, Deus é mais glorificado quando estamos mais satisfeitos nele. E quem é que traz essa satisfação no nosso coração? Senão o Espírito da verdade. Os meus adoradores adorarão em espírito e em verdade. Como? No seu espírito, cheio da verdade, com o Espírito da verdade. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, a gente se vê na nossa próxima lição. Tchau, tchau.